Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e vamos falar do episódio número 9 de Kami no To, Tower of God, Tower of God, como você quiser chamar. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e bora pra análise. Muitas coisas aconteceram nesse episódio, deu a entender que existe um ranking por pontuação devido à sua classe. Foi o que eu entendi já no começo do episódio, a Endorse fala um pouco sobre isso, né? Então, me explica um pouco do que tá acontecendo com relação a por que as pessoas estão tomando determinadas atitudes, e ela meio que explica isso nesse começo do episódio. Contextualiza que ela tá eliminando aí as pessoas da mesma classe que ela para ela poder passar. Então, existe um limite de pessoas que podem passar nesse teste por classe. E também com relação às pessoas que ela quer que passem também junto com ela, que nesse caso é a Naki. Essa parte técnica, digamos assim, do teste meio que foi explicada por cima, mas bem superficialmente, mas foi explicada com direito até a um flashbackzinho ali da própria Endorse, como vocês quiserem chamar, que ela teve que basicamente matar as pessoas ao redor. E isso faz até uma contraposição com relação ao passado do Ro, que é o passado onde, em vez de ele ter força para eliminar os inimigos, ele não teve força para defender os amigos, né? Então a gente tem aí uma comparação de poder, o que você faz com poder. Até interessante, as ações dele não são tão bem justificadas assim. A gente tem um cara com um passado desse, um passado triste desse, pensar em atropelar todo mundo. Eu não sei se é muito coerente o que ele passou e o que ele tá decidindo agora. Passou por um processo de reflexão sobre a decisão dele e ele resolveu decidir que ele passaria por cima de todos para conquistar os objetivos dele. E no final se matou. Também não tem muita coerência com relação ao que ele tava falando. Se ele tava falando que ele ia fazer de tudo para passar e ele vai lá e se mata, porque isso é uma incoerência com relação ao que ele tinha vivido, enfim. Esse momento foi um pouco incoerente, um personagem cheio de incoerências. Tá ruim isso? Não tá necessariamente ruim, mas eu fico um pouco questionando as motivações e o que fez ele se matar. Eu acho que seria muito mais coerente com o personagem se alguém o fizesse ter esse choque de realidade a ponto dele desistir, ou a pessoa ter que matá-lo de fato, né? Porque ele poderia conviver com essa questão até o final da vida e aí fazer uma reflexão quando estiver morrendo, coisa normal de anime, mas que não aconteceu aqui em Tower of God. Mas enfim, de qualquer maneira, esse episódio foi muito mais bem desenvolvido do que os outros. A gente tem um desenvolvimento um pouco melhor na história, né? Os acontecimentos a gente sabe por que tá acontecendo. Uma coisa que eu reclamava muito dos outros episódios não aconteceu nesse episódio, que é a questão de ser tudo jogado na sua cara o tempo inteiro. Esse episódio ele deu uma contextualização para grande parte das coisas. E algumas coisas ele deixou de propósito sem resposta, porque é para induzir a pensamento. Então, por exemplo, quando a Rachel ela é esfaqueada e some o cara lá que tava do lado do hack, eu entendi alguma coisa como essas duas pessoas são a mesma pessoa. Ou existe uma questão de uma relação de um stand aí, que eu não sei bem o que é. Mas essas duas pessoas, a Rachel e o bichão lá, praticamente podem ser a mesma pessoa, porque as reações foram as mesmas e ele sumiu quando ela morreu. Muito estranho esses dois aí, muito estranho. Fico já com uma pulga atrás da orelha com relação a isso. E se o nosso querido Kuwanguero consegue colocar pessoas dentro de uma bolsa, por que alguém não poderia fazer um stand, né? Já falei da questão do Ro, essa incoerência, inconsistência com relação ao personagem, ao mesmo tempo tá tudo certo. Já falei da Rachel e do bichão. A gente teve outras coisas que são interessantes por abrir possibilidades, que é o Ban aprende muito rápido, só de visualizar. A gente tem uma outra questão, que é a de que as pessoas realmente passam através de traições dentro desse mundo. As traições são muito importantes para o sucesso na torre. É um pouco a ver com o capitalismo no geral, onde as pessoas passam por cima da outra para conseguir um cargo maior, né? Mas enfim, existe isso, mas ao mesmo tempo, isto é rechaçado por algumas pessoas, principalmente alguns rankers. Então alguns rankers, no caso a gente viu dois, não gostaram nada disso, mais precisamente o Leroro e o Ruivinho, o Hisoka de cabelo vermelho. Esses dois não gostam muito desse negócio de traição. Já outros aparentemente não ligam, não se importam, ou pelo menos não é algo importante no momento. Dá a entender que a torre valoriza algumas coisas, mas que existem pessoas incomodadas com o que é valorizado na torre. Então a princesa de Jarrad, como ela é literalmente parte dessa estrutura, então ela foi criada dentro dessa estrutura de capitalismo selvagem. Então ela meio que entende e valoriza essas coisas, apesar de ter uma conexão ali com a Naki de alguma maneira. Em compensação, outras pessoas têm outras ideias, como por exemplo o Kuwanguero quer ir contra
tudo o que a torre estabelece como regra. Cada vez mais clara essa questão de divisão política, divisão de ideais, né? E aí, nesse caso, representado pela presença de Jahad e pelos outros que estão fora dessa ideia de Jahad. Isso vai ficando cada vez mais claro. Esse episódio ajudou muito a história, definitivamente ajudou muito a história. Ainda tem algumas questões aí que poderiam ter sido melhor desenvolvidas com o próprio Ro, se era para ele ter um impacto tão grande assim. A morte dele foi meio, morreu, vamos lutar. Não tem um emocional ali tão grande com relação aos personagens. A amiga dele, né, que tava com ele até agora, sentou do lado ali e ficou olhando, né? Então, a reação dos personagens a uma morte me parece um pouco estranha, me pareceu um pouco superficial, meio sem emoção. Morreu, aí depois aparenta que não morreu, que foi para o hospital. Então não sei se morreu ou não morreu, ou se a morte é relativa a ponto das pessoas poderem ser revividas nesse mundo. Enfim, nada ficou claro com relação à morte, porque não teve um peso nem tão grave, nem tão leve. Então não tem como saber se é uma morte que pode ser resolvida ele voltar, ou se é uma morte que não pode ser resolvida, ele não tem mais como voltar, porque a gente teve um mix de realmente, porra, ele morreu, que triste, e ele morreu, tá, vamos lutar aqui pela coisinha, e foda-se. Acho que o ponto baixo do episódio foi a morte do Ro. E o ponto alto do episódio foi conseguir passar pra gente um pouco mais dessa questão de divisão política e divisão de regras e posicionamento dos personagens com relação ao mundo de uma maneira geral. Porque, inclusive, a própria Androssi fala sobre uma decisão que o Ban precisa tomar com relação a Rachel. Ele vai querer passar por tudo que ela passou e por tudo que ela tá demonstrando que vai ser necessário passar só pra ir atrás da Rachel, pra fazer o que a Rachel quer, pra reencontrar a Rachel, sendo que ele acabou de reencontrar, ele tá com ela do lado dela, na cama, etc. Há um questionamento sobre isso. Vamos ver então como é que o anime vai encaminhar essa questão do Ban e da Rachel, visto que agora eles se viram novamente, né? Cenas do próximo capítulo, estamos aguardando. E como eu disse, reforçou nesse episódio que a regra é traição, porém existem pessoas insatisfeitas com isso e que querem mudar isso de alguma maneira e que não estão satisfeitas com como a torre é gerenciada ou como as coisas são feitas na torre. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!